Fala pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre os mecanismos de regulação da pressão arterial, focando na parte do sistema nervoso, baroreceptores, quimiorreceptores e sistema renina, angiotensina, aldosterona. Beleza? Então vamos lá. Então, para que serve essa regulação da pressão arterial? A gente sabe que ao longo da nossa jornada, na nossa vida, no nosso dia a dia, existem vários momentos em que precisamos dessa pressão elevada, precisamos da pressão um pouquinho mais baixa. Um exemplo que eu sempre gosto de usar é, quando você está dormindo, você não quer sua pressão super elevada. Quando você estiver correndo, fugindo de alguma coisa, você não quer sua pressão baixa. Certo? Então é importante esses controles e esses mecanismos. Então vamos lá. Quando a gente fala da regulação da pressão arterial, o sistema nervoso é quem age primeiro, é a parte mais rápida. Então esse sistema nervoso ele reage em resposta ao quê? A um estresse, dor, uma hipóxia, né? Ou hipoxemia, que seria o sangue com pouco oxigênio. Então esse sistema nervoso simpático, parasimpático, periférico, no caso, ele vai ser ativado. O que acontece? Vou ter liberações de catecolaminas, que é adrenalina e noradrenalina. Isso se a gente estiver falando do sistema nervoso simpático. Essa primeira parte eu vou só falar um pouco mais de simpático. E aí essa parte do simpático vai fazer o quê? Essas catecolaminas vão aumentar a frequência cardíaca, vão aumentar a contratilidade cardíaca, vão fazer vasoconstrição, tudo isso para que eu tenha um aumento da pressão arterial, certo? Porque se a gente lembra, a pressão arterial é definida por uma fórmula que é o débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica. Então, se eu tenho uma vasoconstrição, eu tenho um aumento de resistência vascular periférica, certo? Se eu tenho um aumento de frequência, eu tenho um aumento do meu débito cardíaco, certo? Ok? Porque o débito cardíaco, ele depende da frequência. Tudo isso, aumentando o débito ou aumentando a resistência, eu vou ter um aumento da pressão arterial. João, mas e se eu estiver querendo baixar essa pressão? Eu não estou numa situação de estresse ou de dor. Beleza? Então a gente vai ver um pouquinho sobre inibição do sistema nervoso simpático e ativação do sistema nervoso parasimpático. Vou falar um pouquinho mais na frente. Beleza? E a retenção de sódio e água também pode ser feita por um mecanismo de regulação do sistema nervoso. Então o sistema nervoso, quando faz a liberação das catecolaminas, essas catecolaminas também vão agir ativando a liberação de renina. Então, adrenalina e noradrenalina vão agir na liberação de renina lá pelas células justaglomerulares renais, que vão ativar o sistema renina, angiotensina, aldosterona, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Então vamos lá, baroreceptores. Primeiro, o que são os baroreceptores? Vamos lembrar que receptor é algo que vai captar uma informação. E esse prefixo baro vem de pressão. Então os baroreceptores são receptores de pressão. São mecanorreceptores, eles são ativados de forma mecânica. Então, a pressão que é feita nos vasos é quem vai dizer se ele é ativado ou não. Então, onde é que a gente tem esses baroreceptores? Temos baroreceptores em duas regiões principalmente, no seio aórtico e no seio carotídeo, tá? E faz até sentido. Eu quero ver se a pressão no seio aórtico tá boa, porque a aorta é quem vai colocar o sangue para os órgãos e membros. E eu quero ver se a pressão no seio carotídeo tá boa, porque eu quero ver a pressão que vem para o sistema nervoso central, que vem para essa região da cabeça. Então eu preciso ver essas duas regiões que são regiões chaves, tá? Então o que é que vai acontecer? Eu vou ter esses mecanorreceptores que são por estiramento, então a pressão tá lá, o sangue tá lá passando. Se eu tenho um aumento de pressão, então esse receptor ele tem muito estiramento, porque tem muito sangue empurrando, eu vou ter ativação de canais de sódio, certo? Canais de cálcio. E o que é que vai acontecer? Eu vou ter uma ativação dos nervos glossofaríngeo e do nervo vago. O nervo vago vai ser ativado pelos mecanorreceptores, ou seja, os baroreceptores do seio aórtico. E o nervo glossofaríngeo vai ser ativado pelo seio carotídeo, tá? Antes de chegar no nervo glossofaríngeo, a gente tem o nervo de Ehring, que vai chegar diretamente no seio carotídeo, beleza?
Então vamos lembrar um pouquinho. A carótida, ela está mais próxima daqui. Se ela está mais próxima daqui, o que é que está mais próximo daqui também? A faringe. Então lembra, o glossofaringe vai vir da carótida. Já o nervo vago vem do seio aórtico, né? Da aorta, da artéria aórtica. Beleza? Tranquilo, João. E o que é que acontece? Bom, esses mecanorreceptores vão mandar essa informação. Se a pressão estiver alta ou se a pressão estiver baixa, eles vão mandar informação. Vão mandar informação para quem? Para o núcleo do trato solitário. Esse núcleo do trato solitário fica lá na região do bulbo, tá? Nessa região do bulbo. Esse núcleo do trato solitário é quem vai coordenar o controle cardiovascular. Ele vai mandar para alguns outros núcleos, como por exemplo o núcleo ambíguo, o núcleo motor dorsal do vago, o bulbo ventrolateral rostral, e as fibras pré-ganglionares ou caldo ventrolateral, certo? João, não estou entendendo muito bem o que é que está acontecendo. Vamos lá, vamos voltar. Eu tenho os meus mecanorreceptores, que são os barorreceptores. Eles estão aonde? No seio aórtico e no seio carotídeo. Ok. No seio aórtico vai mandar informação para onde? Para o núcleo do trato solitário que fica no bulbo. Manda através de quem? Do nervo vago. E lá no seio carotídeo, eu vou mandar informação para onde? Para o núcleo do trato solitário. Através de quem? Do nervo glossofaríngeo. Ok, isso aí. Quando chega lá no núcleo do trato solitário, ele tem que entender o que é que ele vai fazer. E o que é que ele vai fazer? Ou ele vai ativar neurônios parasimpáticos, ou ele vai ativar neurônios simpáticos. Então vamos pensar. Se eu estou num momento que eu tenho uma alta da pressão arterial, então esses mecanorreceptores, os barorreceptores, vão ser estirados e vão despolarizar mais, vão ter mais despolarização. Se eu tenho mais despolarização, eu mando mais estímulos para o núcleo do trato solitário. Se está chegando muito estímulo no núcleo do trato solitário, o que é que ele entende? Eita, a pressão está alta, preciso baixar. E aí o que é que ele faz? Ele vai lá no núcleo ambíguo e no núcleo motor dorsal do vago e vai ativar as fibras parasimpáticas do nervo vago. O que é que as fibras parasimpáticas vão fazer? Vão liberar acetilcolina lá no nó sinoatrial e no nó atrioventricular, através de neurônios parasimpáticos, principalmente fibras do nervo vago. O que é que a acetilcolina vai fazer? Vai ativar os receptores muscarínicos 2, que vai baixar a frequência cardíaca e vai baixar a pressão arterial sistêmica. Beleza? E o contrário. Então, se eu tenho pouca pressão nesses barorreceptores, o que é que acontece? Se você tem pouca pressão nos barorreceptores, o seio carotídeo e o seio aórtico vão mandar pouca informação para o núcleo do trato solitário. Se chega pouca informação do núcleo para o núcleo do trato solitário, o que é que ele entende? Ele entende que essa pressão está baixa. E aí ele vai ativar as fibras simpáticas lá da nossa cadeia simpática através da medula espinhal, ok? Lá na medula espinhal eu vou ter as fibras simpáticas e as fibras simpáticas elas vão ativar não só o sistema eletrofisiológico do coração, elas vão ativar o sistema eletrofisiológico do coração, o sistema muscular do coração, ou seja, os ventrículos, através dos receptores beta-adrenérgicos do tipo 1, e nas arteríolas e veias, elas vão ser vasoconstritas para aumentar a pressão arterial através dos receptores alfa-adrenérgicos, alfa do tipo 1, ou seja, os alfa-1. Então perceba que os neurônios, as fibras simpáticas, elas vão ter uma ação maior no aumento da pressão arterial, enquanto as fibras parasimpáticas vão ter um papel na regulação para baixo, um down regulation da pressão arterial, ou seja, eu vou colocar para baixo e para baixo, beleza? Aqui é uma imagenzinha para a gente elucidar um pouco mais. E aqui falando um pouquinho mais dessa parte caldo ventrolateral da medula, né? Então o que é que a gente tem, ó? Eu quero que vocês foquem aqui primeiro. Então eu tenho, aqui ele está falando os receptores, tá? Então eu tenho os barorreceptores. Os barorreceptores vão estar onde? No seio aórtico e no seio carotídeo. O seio aórtico manda informação para onde? Para o núcleo do trato solitário. E o seio carotídeo para o núcleo do trato solitário. Qual é a diferença? Eles mandam através de dois nervos diferentes.
O seio aórtico manda através do nervo vago. O seio carotídeo manda através do glossofaríngeo. Beleza? Manda lá para o núcleo do trato solitário. O que acontece? O núcleo do trato solitário vai interpretar. Opa, eu estou precisando de aumento de PA ou de redução de PA. Se eu estou precisando de uma redução da PA, o núcleo do trato solitário vai ativar o núcleo ambíguo, que vai estimular o nervo vago, que o nervo vago são as fibras parasimpáticas. Então, essas fibras eferentes do núcleo ambíguo, através do nervo vago, são fibras parasimpáticas. Fibras parasimpáticas vão liberar a acetilcolina. Liberando a acetilcolina, eu tenho redução da contratilidade e da frequência cardíaca. Reduzo a PA. Beleza. E se o núcleo do trato solitário entendeu que eu preciso aumentar a pressão arterial? Se ele entendeu que eu preciso aumentar a pressão arterial, ele vai lá no núcleo caldo-ventrolateral da medula, no caso aqui é do bulbo, tá? Se vocês verem algumas imagens que falam medula oblonga ou oblongata, nos Estados Unidos eles gostam mais desse termo, mas aqui no Brasil a gente usa mais o termo bulbo, tá? Então, esse núcleo do bulbo ventrocaldolateral, ele vai ativar a parte ventrolateral rostral. Enfim, o que é que vai acontecer? O que é que você tem que entender? Que o núcleo do trato solitário vai ativar outros núcleos que vão ativar as fibras simpáticas, porque ele quer aumentar a PA. Então vamos resumir essa história, o que é que importa aí nessa ópera, né? Importa que se os baroreceptores enviam informações que a pressão está baixa para o núcleo do trato solitário lá no bulbo, o que é que vai acontecer? Ele vai aumentar a pressão. E ele aumenta a pressão através de fibras simpáticas. Se os baroreceptores mandam uma informação para o núcleo do trato solitário dizendo que essa pressão está alta demais, ele vai mandar uma informação através de fibras parasimpáticas e vai baixar essa pressão. Tranquilo? Então, com essa imagem, você consegue entender direitinho. Então, beleza, eu vou ter lá os baroreceptores, vão mandar pelo vago e pelo glossofaríngeo, vai chegar lá no bulbo, no núcleo do trato solitário. Lá ele vai coordenar. Então, ele é o chefe, ele tem alguns empregados para fazer o papel que ele coordenou. Então, ele pensou e coordenou. Ah, vai lá núcleo ambíguo, libera fibras parasimpáticas. Vai lá parte ventrolateral ou caudal ou rostral da medula, beleza? E ativa as fibras simpáticas. Nessa imagem a gente consegue ver um pouquinho melhor tudo isso que eu acabei de falar. Então aqui, ó, a gente vai ter os baroreceptores que vão mandar para onde? Ó, NTS, núcleo do trato solitário. Se o núcleo do trato solitário entende que a pressão está alta, ele vai ativar quem? O núcleo ambíguo e vai ativar fibras parasimpáticas que vão baixar essa pressão. Se o núcleo do trato solitário entende que essa pressão está alta, ele vai ativar quem? Vai ativar a parte caldo-ventral, que vai ativar a parte rostro-ventrolateral, que vai ativar as fibras simpáticas lá na medula espinal, que vão mandar fibras simpáticas para os vasos e para o coração. Lá nos vasos vai fazer vasoconstrição e no coração vai fazer aumento de contratilidade e aumento de frequência cardíaca. Beleza? Então, só para a gente fazer um resumão aqui de tudo isso que a gente falou, a gente vai ter os baroreceptores no seio carotídeo e no arco aórtico, beleza? No seio carotídeo eu tenho inervação pelo glossofaríngeo. No arco aórtico eu tenho inervação pelo vago. O que é que importa? Que eles vão mandar para o núcleo do trato solitário, que vai coordenar a resposta. E vai mandar por aqueles núcleos que a gente falou. O mecanismo de tradução, o que acontece? Eu vou ter o estiramento ou pouco estiramento. Se a pressão está alta, eu vou estirar esses mecanorreceptores. Se a pressão está baixa, eu estiro menos esses mecanorreceptores. E aí a gente tem alguns canais. Eu coloquei a título de curiosidade esses canais, como piezo 1 e piezo 2, que são mecanorreceptores, né, canais mecanossensíveis, na verdade, que quando tem um estímulo, o estiramento, eles vão traduzir esse estiramento em sinais elétricos, através de abertura de canais de sódio e despolarização dessas membranas, tá? Outra coisa são canais de potássio ativados por estiramento, que vão modular essa estabilidade neuronal, se ele vai ficar excitado mais fácil ou mais difícil. E esses canais TRP que vão facilitar a condução do sinal para o núcleo do trato solitário. Então,
Quando eu tenho estiramento, eu tenho a ativação desses canais TRP que vão facilitar a condução para chegar mais rápido. Tranquilo? Se eu não tenho o estiramento, tudo isso aqui que eu falei vai ser regulado para baixo, né? E a resposta fisiológica? Claro que vocês já entenderam, mas só relembrando, se eu tiver um caso de uma PA alta, aumentei PA, eu vou ter aumento do disparo de baroreceptores, vou ter inibição do centro vasomotor do bulbo, né? Por quê? Porque eu vou ter essa inibição do centro vasomotor, porque eu não quero fazer vasoconstrição. O centro vasomotor ele faz vasoconstrição, então eu inibo ele para não fazer vasoconstrição, porque a PA já está alta, eu quero vasodilatar para reduzir essa pressão. O que é que eu vou fazer? Ativar o sistema parasimpático. Por quê? Porque minha pressão está alta. Libero a acetilcolínica nos receptores muscarínicos e reduzo a frequência cardíaca. Outra coisa que acontece é que eu inibo a liberação de adrenalina e noradrenalina nos vasos, e aí eu faço vasodilatação, ou seja, reduzo a PA. E com isso eu reduzo a PA. Se essa pressão cai, então eu tenho uma redução do estímulo lá nos baroreceptores, vai chegar menos estímulos no núcleo do trato solitário, e aí o que é que ele faz? Ele vai fazer a desinibição do centro vasomotor, que seria aquele centro que controla tudo no núcleo do trato solitário. E aí o que é que ele faz? Opa, PA está baixa, eu vou ativar o sistema simpático, vai liberar a noradrenalina, que vai agir nos receptores alfa-adrenérgicos, fazendo vasoconstrição, aumentando o PA. E vai agir nos receptores beta-1 do miocárdio, aumentando frequência cardíaca e contratilidade, fazendo também aumento de pressão arterial. Então, vamos falar sobre os quimiorreceptores também, né? Então, além dos baroreceptores, nós temos os quimiorreceptores. Rapidinho, antes da gente falar dos quimiorreceptores, esse vídeo eu achei muito interessante, que ele vai falar sobre toda a parte aí de funcionamento dos baroreceptores, certo? Então, quando a pressão está alta ou quando a pressão está baixa, os baroreceptores vão funcionar para voltar ao normal. Então, os baroreceptores do arco carótido e do seio do arco aórtico e do seio carotídeo, e vão mandar através do nervo vago na aorta e glossofaríngeo da carota, vão mandar lá para o núcleo do trato solitário. O núcleo do trato solitário vai responder através ou do sistema parasimpático ou do sistema simpático, beleza? Para aqueles mecanismos que a gente já viu. Então, se a pressão está alta, o que é que o núcleo do trato solitário faz? Estímulo parasimpático para liberar acetilcolina lá nos receptores muscarínicos 2 e vão baixar a pressão. Então, se ela estava alta, ela vai voltar para o normal. Agora, se a pressão está baixa, o núcleo do trato solitário vai estimular o sistema nervoso simpático, que vai fazer vasoconstrição dos vasos, vai fazer aumento de frequência cardíaca e aumento da contratilidade cardíaca, porque lembra que tem receptores beta-adrenérgicos no sistema eletrofisiológico, ou seja, no nódo atrial e sinoatrial, e nos músculos cardíacos, beleza? Então, os quimiorreceptores vão funcionar basicamente da mesma forma, no mesmo sistema assim que os baroreceptores, né? Ou seja, os quimiorreceptores funcionam no mesmo sistema, porém o que é que eles captam? Os baroreceptores captam a pressão, o estiramento dos vasos. Os quimiorreceptores vão captar substâncias químicas. Quais são essas substâncias químicas? Oxigênio, ou seja, a pressão arterial de oxigênio, a pressão arterial de CO2 e o pH sanguíneo, que seria a concentração de H+. E onde é que os quimiorreceptores estão, João? Estão no arco aórtico, ou seja, os corpos aórticos e os corpos carotídeos, que são na mesma região dos baroreceptores. A diferença é que em vez deles captarem pressão, eles vão captar substâncias químicas como oxigênio ou pH sanguíneo. Temos também, além dos quimiorreceptores periféricos, a gente tem os quimiorreceptores centrais, que vão estar lá na região do bulbo, tá? Ou da ponte. Esses quimiorreceptores centrais e os quimiorreceptores periféricos vão mandar lá para o controle da respiração na ponte, que vão controlar os músculos da respiração, que vão aumentar a respiração fazendo taquipneia. Isso quando a gente está numa situação de acidose, ou seja, pH baixo, oxigênio baixo.
Quando o pH está alto, o oxigênio bom e o CO2 baixo, lembra o seguinte, sempre que o CO2 está alto no sangue, significa que meu sangue está mais ácido. Sempre que o CO2 está mais baixo no sangue, significa que meu pH está maior, então ele está mais básico, mais alcalino. Beleza? Então, se eu tenho CO2 alto, quer dizer que está mais ácido, o pH está menor, então eu vou estimular uma taquipneia para colocar CO2 para fora. Se o meu CO2 na corrente sanguínea está baixo, eu quero que o CO2 fique retido, então eu reduzo a pressão, eu faço uma bradipneia. Aqui mostrando que os corpos aórticos e os corpos carotídeos, tá? Lembrando que quando a gente vai falar de baroreceptor, a gente gosta de falar seio aórtico e seio carotídeo. Quando a gente vai falar de quimiorreceptor, geralmente a nomenclatura comum é corpos aórticos e corpos carotídeos, tá? E eles vão estar na mesma região, no arco aórtico e na bifurcação entre a carótida interna e a carótida externa, tá? Beleza, e aí eles vão mandar da mesma forma que os baroreceptores. Os corpos de quimiorreceptores do arco aórtico vão mandar através do nervo vago. E na carótida vai mandar através do nervo glossofaríngeo. Tranquilo? Isso que a gente acabou de falar foi o controle da respiração, para controlar esses compostos químicos, como CO2 e H+. Porém, os quimiorreceptores vão agir também no controle da pH, tá? Então, numa situação de pH e baixa pressão de oxigênio ou alta pressão de CO2, o que é que vai acontecer? Os quimiorreceptores periféricos, né, lá do arco aórtico e do seio carotídeo, ou seja, os corpos aórticos e os corpos carotídeos, através do glossofaríngeo e do nervo vago, vão mandar lá para o centro cardíaco, ou seja, para o núcleo do trato solitário, essas informações. E o corpo vai fazer o quê? Vai estimular o aumento da pressão arterial. Para quê, João? Como eu estou com pouco oxigênio dentro do sangue, uma hipoxemia, nessa situação de hipoxemia, que é o exemplo que eu estou dando, eu vou aumentar a pressão. Para quê? Para colocar mais sangue nos órgãos, nos tecidos. Uma vez que esse oxigênio está baixo, eu preciso fazer o fluxo aumentar para tentar suprir essa demanda de O2. Beleza? Se fosse o contrário, ou seja, o CO2 baixo, uma situação de alcalose, em vez de aumentar a pressão, eu ia baixar a pressão, ok? O estímulo aqui, quando a gente fala de quimiorreceptores, eu vou ter um estímulo simpático, ou seja, de aumentar a pH, fazer vasoconstrição, fazer taquipneia, taquicardia, quando eu estou numa situação de acidose, ou seja, CO2 alto, pH baixo. Beleza? Então, basicamente, como é que os quimiorreceptores vão regular pH? Se eu tenho uma situação de alta de CO2 e baixa de pH, que seria uma situação de acidose, eu tenho um aumento de pressão e uma vasoconstrição. Isso acontece para quê? Porque eu quero fazer uma vasoconstrição para redirecionar o fluxo da periferia para os órgãos nobres, né? Coração, cérebro, ok? Então, aqui, uma ilustração. Então, se eu tenho, vai chegar o dado lá dos meus quimiorreceptores periféricos, e esse dado ele vai ser interpretado lá pelo centro cardíaco do núcleo do trato solitário ou pelo centro respiratório lá no bulbo, e vai mandar para o sistema muscular da respiração aumentar a respiração, né? Fazer uma taquipneia ou reduzir uma bradipneia, vai depender do nível de CO2. Se eu tenho muito CO2 no sangue, eu faço taquipneia para colocar CO2 para fora. Se eu tenho pouco CO2 no sangue, eu faço bradipneia para reter o CO2. E lá no centro cardiovascular, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter aumento de pressão arterial e vasoconstrição, tá? Para redirecionar o fluxo da periferia para dentro e também para aumentar para tentar suprir a demanda de oxigênio dos tecidos. Beleza? E uma visão geral, basicamente, bem parecida com o que a gente viu sobre baroreceptores, que eu vou ter no corpo no arco aórtico os corpos aórticos, no seio carotídeo os corpos carotídeos. Lá na carota eu vou mandar pelo glossofaríngeo, lá na aorta eu vou mandar pelo vago, certo? Lá no bulbo cerebral eu vou ter esses quimiorreceptores centrais que também vão detectar a variação do pH, porém não é do sangue, é do LCR, que é o líquido cefalorraquidiano, né? O mecanismo molecular, ou seja, numa situação de hipoxemia ou de hipercapnia, hipoxemia
é a redução do oxigênio no sangue. Hipercapnia é o aumento do CO2 no sangue. Eu vou ter a ativação dos canais TASC1 e TASC3, que vai reduzir a saída do potássio, fazendo uma despolarização nessas células neuronais. Outra coisa que eu tenho quando eu tenho esse aumento do potássio dentro da célula, eu vou fazer a abertura dos canais de cálcio dependente de voltagem. Por quê? Eu deixei o potássio dentro da célula, fiz uma despolarização. Quando eu despolarizei, eu abri os canais que dependiam dessa voltagem. Quando eu abro os canais, eu faço uma liberação dos neurotransmissores, como ATP e dopamina. Lembra que o cálcio ele facilita a exocitose. E aí, neurotransmissor como ATP e dopamina vai estimular o centro respiratório lá no bulbo, que vai aumentar a frequência respiratória. Isso em uma situação de hipóxia. Para ativar um aumento de frequência respiratória, eu preciso do sistema nervoso simpático. Para eu ter o sistema nervoso simpático, eu não vou aumentar só a frequência respiratória, eu aumento junto frequência cardíaca e débito cardíaco. Além disso, o sistema nervoso simpático faz uma vasoconstrição periférica para redirecionar o fluxo, como eu falei para vocês. E num caso de hiperventilação excessiva, vou baixar o CO2 lá do meu sangue. Isso acontece quando? Num quadro de ansiedade, que o paciente fica hiperventilando, ele baixa o CO2, pode fazer uma alcalose, e essa alcalose vai fazer o quê? Diminuir a ativação dos quimiorreceptores. Por quê? Porque eu tenho pouco CO2 no sangue. E lembra que é o CO2 que ativa. Quando eu tenho uma menor ativação dos quimiorreceptores, eu vou reduzir a atividade simpática. Então eu vou fazer bradipneia, vou reduzir a frequência respiratória, vou reduzir a frequência cardíaca. Em vez de vasoconstrição, eu vou fazer vasodilatação. Aqui é uma geral, né? Tanto os baroreceptores como os quimiorreceptores vão mandar informações para o centro cardíaco e para o centro cardiorrespiratório lá no bulbo. Se eu tenho o baroreceptor dizendo que a PA está alta, o que é que o centro cardiomotor vai fazer? Vai reduzir PA através das fibras parasimpáticas. Se os baroreceptores chegam lá no núcleo do trato solitário e dizem que essa pressão está baixa, o que é que vai acontecer? Vou aumentar a PA através das fibras simpáticas. Se os quimiorreceptores chegam dizendo que está numa situação de acidose, muito CO2, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer taquipneia e taquicardia através das fibras simpáticas. Se os quimiorreceptores me dão a informação de alcalose, de baixo CO2 no sangue, eu vou ativar uma bradipneia e uma vasodilatação através das fibras parasimpáticas. Quando a gente vai falar de sistema renina, angiotensina, aldosterona, o que é que a gente quer falar? Quer falar do controle renal da pressão arterial. Então os rins vão controlar essa pressão arterial através da renina, do sistema renina, angiotensina, aldosterona. E o que é que o rim faz? Vai secretar renina. O que é essa renina? É uma enzima que é secretada pelas células justaglomerulares do rim, que fica na região da mácula densa. Essa região consegue captar uma queda de pressão arterial, vai mandar a informação para as células justaglomerulares, vão secretar renina. A renina é uma enzima que transforma o angiotensinogênio em angiotensina 1. Essa angiotensina 1 ela quer aumentar a pressão arterial. Lembra que a gente está num cenário de hipotensão. Porém, essa angiotensina 1 ela não é tão forte. E aí entra outro fator, que é a enzima conversora de angiotensina, a ECA. O que é que a ECA faz? Transforma angiotensina 1 em angiotensina 2. A angiotensina 2 é um potente hipertensor, então é um potente, ela vai aumentar a pressão arterial de forma muito, muito potente. Beleza? E aí como é que ela faz isso? Ela faz isso através de alguns mecanismos. Ela vai lá na suprarrenal e aumenta a produção de aldosterona. Aí a aldosterona vai no rim, lá no ducto coletor, no túbulo contorcido distal, e aumenta a absorção de sódio. Eu aumentando a absorção de sódio, eu aumento a retenção de líquidos. Aumentando a retenção de líquidos, eu vou aumentar a minha pressão arterial. Beleza? Outra coisa que a angiotensina 2 faz, ela vai lá nos vasos e faz uma vasoconstrição. Então perceba como a angiotensina 2 ela é potente. Ela vai fazer várias outras coisas. Então ela vai no córtex
da suprarrenal liberar aldosterona, que vai reter sódio, retém líquido. Outra coisa que ela faz, vai fazer vasoconstrição dos vasos. Vasoconstrição aumenta a resistência, que vai aumentar a PA. Outra coisa que ela faz, ela vai lá na neurohipófise e estimula a secreção de ADH, o hormônio antidiurético. Se eu tenho um hormônio antidiurético, então eu não tenho diurese, eu vou reter líquido. Outra coisa que a angiotensina 2 faz, aumenta a frequência cardíaca. Aumentando frequência, eu aumento o débito cardíaco, que aumenta a pressão arterial. Outra coisa que a angiotensina 2 faz, vai lá no hipotálamo e aumenta a sensação de sede, para você beber mais água e aumentar o líquido. Então, basicamente, a angiotensina 2, né, ou seja, o sistema renina-angiotensina-aldosterona, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer tudo isso aqui. Então, ele vai vai ter a conversão do angiotensinogênio em angiotensina 1 por meio da renina, que é liberada pelo rim, pelas células justaglomerulares, através de um estímulo de baixa pressão arterial. Essa angiotensina 2, através dos pulmões, né, da ECA, porque a ECA é a enzima conversora de angiotensina produzida pelo endotélio vascular, principalmente pelo endotélio vascular pulmonar. A angiotensina 1 vai ser transformada em angiotensina 2 e vai agir em tudo isso que eu acabei de falar. Então essa angiotensina 2 vai lá no músculo liso, faz vasoconstrição, ou seja, vasoconstrição das artérias. Na neurohipófise, ou seja, hipófise posterior, libera o ADH. O ADH vai reter líquido, que aumenta PA. Vai no córtex da adrenal e estimula a aldosterona, que vai lá no rim, retém sódio, que retém líquido, que aumenta PA. A angiotensina 2 também vai lá no coração e estimula o nó sinoatrial a bater mais rápido, então aumenta a frequência cardíaca. Vai nas células musculares e estimula a contração. Angiotensina 2 também estimula não só o córtex da adrenal, mas a medula da adrenal a produzir catecolaminas, como por exemplo noradrenalina, que vai fazer mais vasoconstrição, mais aumento de frequência cardíaca, mais inotropia, né? Inotropia é o aumento da força de contração, certo? Então tudo isso vai acontecer através do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é um dos sistemas de controle de pressão arterial mais importantes da nossa fisiologia, certo? E também onde é o mecanismo de ação de medicamentos bem comuns para o tratamento da hipertensão arterial, como por exemplo losartana, captopril, todos eles vão interferir no sistema renina-angiotensina-aldosterona para baixar essa pressão. Beleza?